Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a DIN despiora a douta corte. O que seria essa douta corte? É o STF. O que é despiora? É uma maneira que os comunistas da Folha de São Paulo inventaram para dizer que a economia do Brasil, apesar da pandemia, apesar do Bolsonaro, está melhorando. Eles não querem dizer que está melhorando, está dizendo que está despiorando, segundo o vocabulário deles. E a douta corte, douta significa que ela é erudita, sábia, culta, ela é doutrinada, letrada. Pessoal, tudo que é de ruim, tudo que está acontecendo nesse país, ou já aconteceu, ou vai acontecer, atos do governo, problema das liberdades individuais, problema da democracia, da economia, da insegurança pública ou da insegurança jurídica, tudo tem a mão do STF. Você sabe que nenhum deles defende ali nenhuma pauta conservadora, nenhuma pauta de direita. Eles não são pró-vida, prestem atenção que eu vou dizer, eles não são pró-vida, eles não são pró-democracia, não são pró-liberdade, não são pró-armas ou pró-defesa pessoal, não são pró-família, não são pró-religião. E basta você ler Aristóteles, ou Scruton, ou Tomás de Aquino, você vai entender o que eu estou dizendo. Eles realmente não são pessoas conservadoras. Então, eu fiz uma postagem aqui, depois do episódio de sábado, e diz assim: chegamos ao cúmulo da vergonha, do abuso de poder, desrespeito à pátria e ao Estado Democrático de Direito, a ponto do presidente da República precisar ajuizar uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, no STF, pedindo que o mesmo cumpra a Constituição. Então, esse fato aconteceu no sábado, né, dia 25, através da Advocacia Geral da União. O presidente entrou com a ADIM a fim de assegurar o livre pensamento, expressão e exercício de profissão do mandato parlamentar, respeitando a imunidade dos senadores e dos deputados, tendo em vista o bloqueio das redes sociais nas plataformas do Twitter e de outros, que o senhor Alexandre de Moraes mandou fazer. Então, ali foram desrespeitados, está aqui a cópia da petição, foram respeitados o inciso 4º, a livre manifestação de pensamento, o inciso 9º, a livre liberdade de expressão e de opinião, independentemente de censura, o inciso 13, tudo do artigo 5º. Inciso 13, o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, como é o caso dos jornalistas, dos youtubers, que eles usam isso aí para trabalhar, usam a plataforma para trabalhar e usam a liberdade de imprensa. O inciso 54, que era privar as pessoas dos bens, apreensão de computadores e celulares, sem o devido processo legal que eles estão fazendo. E o artigo 58 é a violação da imunidade parlamentar dos senadores e deputados, que são livres para suas manifestações por palavras e atos no exercício do mandato. Tudo isso estava acontecendo, né? E em decorrência de falsas notícias. Então, o STF ele não está preocupado com falsas notícias, com fake news, mas eles estão preocupados com a verdade. Essas pessoas que falam a verdade, o Roberto Jefferson, que jogou tudo no ventilador, as falcatruas deles, de alguns ministros, as condutas deles e as coisas erradas que eles fazem, aí eles não gostam, eles ficam furiosos, porque eles estão sendo desmascarados. Eles não gostam da verdade. Se eles gostassem da verdade, eles tinham prendido a Pepa e o Alexandre Frota e aquele grupo do MBL que faz fake news e os blogs de esquerda que fazem fake news 24 horas por dia, e como é da esquerda ninguém se importa, e eles dizem tudo e atacam o presidente, atacam pessoas inocentes, mas aí pode. Quando é da esquerda, pode. Agora, se for conservador, se for da direita, se for do governo democraticamente eleito, aí não pode. Então, o problema da notícia falsa é essa aí, ó. Eles não estão preocupados com isso. E essas pessoas aí, todas essas pessoas que vocês estão vendo aí, e muitas outras, são jornalistas, empresários, youtubers e principalmente parlamentares, inclusive um senador, né, que tiveram as suas contas vasculhadas, a sua vida de ponta cabeça, estão respondendo inquérito por fake news e outras barbaridades aí. Eu não sei até quando vai isso. Então, o problema é que agora
o ministro Fachin, pegou como... ele vai ser o relator dessa ADIM. Então, um homem que votou a favor do inquérito das fake news é a pior pessoa, é o pior ministro de todos que poderia ter sido escolhido para decidir isso aí. Então, qualquer decisão que venha desse homem vai ser o pior possível. E de onde a gente menos espera, é daí mesmo que não sai nada. Então, se ele decidir, ele tem 4 opções para decidir e todas elas são as piores possíveis para nós, para o cidadão, para a democracia, para o Brasil. Se ele decidir atender o pedido da ADIM, liberando as contas dos apoiadores do presidente da República, alegando que os objetivos foram atendidos ou coisa parecida, restará então o dano moral e a censura, o abuso de poder dos integrantes da corte, onde todos são coniventes e a coisa vai ficar muito feia, e isso ele não vai fazer. O 2, se deixar de apreciar, terá que mandar para o plenário e aí vai sujar toda a imagem do STF, pior ainda do que está, porque vai levar uma porcaria para ser decidido por uma corte e eles vão ter que votar tudo a favor, porque eles não podem, tem o corporativismo, eles não podem negar tentar desmoralizar o colega. Terceiro, se julgarem procedente o pedido, estarão rasgando a Constituição de 88, denegrindo mais ainda a imagem da corte como arbitrária, ditatorial e incompetente. Por que incompetente? Porque está contrariando as próprias decisões do ministro Alexandre de Moraes em outros julgados e deles da própria corte. Então ficaria muito feio. A quarta opção, se decidir parcialmente, alegando matéria do inquérito das fake news, que vai ir para o inquérito das fake news, aí então ele pode ser processado através das cortes internacionais e submetido a um processo de impeachment, porque o que ele está fazendo é algo absolutamente ilegal e arbitrário. Então, ou decide ali, ou então entrega o pescoço para a guilhotina. Então, eles não querem apenas calar ou derrubar o presidente da República, seus apoiadores, nós, youtubers, você aí. Eles querem mandar consumir com as pessoas no futuro, sei lá o que eles vão fazer. Hoje eles tolhem a opinião, eles tiram o direito de ir e vir, eles fecham a boca das pessoas. E amanhã eles vão fazer como estão fazendo os traficantes dos morros lá no Rio de Janeiro, sob a conivência desse ministro que vocês estão vendo aí, que proibiu a polícia militar de subir aos morros para perseguir os bandidos e assaltantes. Eles matam as pessoas, disparam para o morro e a polícia não pode entrar no morro. Então, eles querem retirar as pessoas do debate político, querem fechar a boca das pessoas. E eu quero dizer um recado a você que é esquerdista ou que milita para a esquerda, seja qual for o partido ou ideologia. Lembre-se de uma coisa: o comunismo tem 5 categorias. Quem duvida, leiam as obras de Lenin, leiam as obras do Antônio Gramsci. Você vai ver o seguinte: o comunismo tem os intelectuais, que são orgânicos ou são do partidos, que são os doutrinadores, são os que fazem o planejamento de tudo, a filosofia do partido. Tem os líderes, que são o núcleo duro do partido. Todos os partidos têm um Lula da vida, tem um Fernando Henrique da vida, o cacique lá, que é o líder que manda, é o rico. Depois tem os burocratas, que são os funcionários públicos, os juízes, os militares, os parlamentares, todo esse pessoal, esses antifas aí, que são os do meio, e aí está incluído o STF. Aliás, no governo brasileiro tem 579 antifas que participam desses grupos aí e que estão sendo proibidos de serem investigados a pedido da Rede, que é o escritório do crime lá, disfarçado de partido. Os militantes são a 4ª categoria, que fazem esse serviço sujo aí da rua, né, que mentem, incendiam, praticam terrorismo. São os idiotas úteis, e aí inclusive jornalistas no meio da militância. A imprensa toda está aí nesse meio. Depois tem a 5ª categoria, que são os apoiadores ou simpatizantes. Aí tem os chorumes, os puxa-sacos, os pau-mandado, os ignorantes, né? Que eles são vítimas, né? Porque eles são burros. Então aí tem empresários, apoiadores, tem a massa de manobra, o que chamavam aqui antigamente de moscas. Tem aquele churume ali e as moscas tudo na volta. Esses são os apoiadores dessa ideologia maligna, fascista, comunista. Então é isso aí, pessoal.
A situação é essa, a situação é muito grave. Peço a todos que reflitam sobre isso e acessem o meu site ali, tem esses livros, essas obras que eu falo estão todas ali. E agradeço a todos que se inscreveram no meu canal. Uma boa tarde a todos.